O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje estamos celebrando a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, duas colunas da igreja, dois apóstolos que anunciaram a fé ao mundo judaico e o outro a fé aos gentios. E nós, celebrando a memória desses apóstolos, Pedro e Paulo, estamos celebrando praticamente a fé da Igreja Católica, porque os apóstolos são o alicerce sobre o qual é construída a Igreja de Deus. É isto que o Senhor disse a Simão: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei, eu construirei a minha igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, os apóstolos cuja solenidade celebramos hoje têm características diferentes. Por quê? Porque Simão Pedro, ele era pescador, ele era da aldeia, e Jesus chamou Simão Pedro no seu trabalho de pescador. O outro, Paulo, era um cidadão, vivia na cidade e estudou praticamente, se formou ao colégio ou à faculdade do grande mestre Gamaliel. E essas pequenas diferenças não se manifestam na sua missão. Se a vida social criou a diferença entre os dois apóstolos, a missão congregou os dois, porque Pedro e Paulo dedicaram-se sobre o anúncio do Evangelho. Isto quer dizer que todos eles foram mensageiros, testemunhas de Jesus Cristo. E nós hoje somos convidados a imitar esses dois apóstolos, cada um na sua condição. De modo particular, os nossos jovens
que estão celebrando hoje os seus 15 anos, Deus vos encheu de força, de vigor, não para viver por vocês mesmos, mas para dedicar-vos ao anúncio do Evangelho. A única coisa que deve constituir o nosso empenho é colocar nossa atenção, nossa vida no serviço de Jesus Cristo. O amor para com Jesus Cristo fez com que esses dois apóstolos superassem as dificuldades da vida. Pedro sofreu muito. Pedro, caracterizado pelas fraquezas, ele vai confiar unicamente em Jesus, porque ele é o único capaz de capacitar a fraqueza humana. De outro lado, Paulo perseguiu muito a igreja, mas quando ele encontrou Jesus Cristo, ele se dedicou inteiramente ao serviço de Jesus. De tal modo que os dois apóstolos, Pedro e Paulo, têm algo em comum. É a maneira em que eles vão glorificar a Deus. De qual maneira? Pelo martírio. Como para dizer que eles serviram tanto a Deus, eles se dedicaram a serviço do Evangelho e testemunharam este Evangelho até ao derramamento do sangue. Jesus Cristo é a única referência. Jesus Cristo é o único caminho que nós devemos seguir. De tal modo que nós devemos imitar em nossa vida de cada dia, imitar a Jesus. A maneira em que Jesus viveu, nós também devemos viver da mesma forma. Assim como Pedro, assim como Paulo, eles configuraram as suas vidas, a vida de Jesus Cristo. O amor para com a palavra de Deus fez com que Paulo aceitasse todas as tribulações, todas as dificuldades na missão. Ele sofreu muito, mas colocava sempre a sua confiança e a sua fé em Deus. É por isso que no final da sua vida, ele vai dizer: combati um bom combate. Eu terminei a corrida. Como para dizer que ele permaneceu fiel à missão que recebeu do Senhor Deus. Nós também, como cristãos, hoje somos convidados a entregar, a oferecer as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, de tal modo que a cada instante que Ele nos perguntar: para ti, quem sou eu? Que sejamos prontos para dizer: tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. E esta resposta não deve ser apenas uma resposta de boca para fora. Deve ser uma resposta caracterizada, revelada pela nossa vida de dia a dia, através do serviço a nossos irmãos, a nossas irmãs. Quando você servir bem o próximo, naquele momento estará professando a sua fé, estará testemunhando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando você amar como Jesus amou, você estará revelando que realmente Jesus é o Filho de Deus. E nosso serviço junto às nossas famílias, nosso serviço junto à comunidade que nós participamos, tudo isso é manifestação desse segmento de Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos jovens, o Senhor Jesus está perguntando a cada um de vocês:
eu gostaria que vocês me respondessem, para vocês, que é Jesus? Talvez que não vou ter um tempo de passar o microfone, mas eu gostaria que cada um responda através dos gestos concretos da sua vida. Servir a família, ser disponível e obediente para servir os seus pais, ajudar a sua família, de tal modo que a própria vida de Jesus Cristo se manifeste na sua vida como jovem cristão. Fazer a diferença com os outros. E no colégio, que você seja pronto de manifestar Jesus através do seu comportamento, através de suas palavras, a partir do seu modo de agir. É isto que deve constituir a nossa diferença. A igreja, a nossa paróquia, está se alegrando hoje, celebrando os vossos 15 anos. É um motivo de alegria para toda a igreja, porque entre vocês, Jesus vai agir. Porque Jesus vai usar a vossa vida, Jesus vai usar a pessoa de cada um de vocês para manifestar, para anunciar as suas maravilhas. É por isso que nós hoje, a comunidade aqui reunida, juntamente com vocês, vamos louvar a Deus. Vamos agradecer a Deus por estas maravilhas que Ele está realizando no meio de nós. Vamos rezar pela igreja, de modo particular, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que é o sucessor dos apóstolos, para que ele desempenhe a sua missão de anunciar Jesus, a sua missão de evangelizar e de testemunhar a fé cristã. E que nós sejamos associados a esta missão da Santa Igreja, para que sejamos colaboradores, participantes da Santa Missão da Igreja. E que Maria, Nossa Senhora de Nazaré, e Mãe da Sagrada Família, interceda por todas as vossas famílias, para que vocês alcancem sempre um crescimento espiritual e para que vocês se tornem cada dia verdadeiros testemunhas do Senhor Jesus Cristo, através da vossa vida e através das vossas palavras. Seja louvado o santíssimo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.